Pessoal, bom dia, galera aí do segundo A. Vamos retomar os nossos estudos aqui na literatura. Vamos falar hoje sobre o romance regionalista. Aqui o romantismo no Brasil, na parte da prosa, nós já falamos sobre o romance urbano, romance indianista. Alguns críticos literários consideram o romance indianista também como romance histórico. E agora nós vamos falar sobre o romance regionalista, beleza? Lembrando, não são férias, então foco na aprendizagem. Quais são os objetivos da nossa aula neste dia? O nosso objetivo é que após esta aula você venha entender o que é o romance regionalista, o projeto literário desse tipo de romance, né? Entender aí também qual era o objetivo deles, as características dos romances regionalistas, quais são as características, qual a diferença dele para o romance urbano, por exemplo, que vocês venham também aprender quais são, né? Você venha conhecer quais são os representantes desse tipo de romance e os principais romances os principais romances regionalistas. Beleza? Então nós temos aí 4 objetivos que certamente nós iremos atingir aqui na aula deste dia. Tranquilo? Então vamos lá. O que é o romance regionalista? O romance regionalista ele vem apresentar a sociedade rural com seus costumes, seu cotidiano e a cultura local. Então é o seguinte, o romance urbano, ele mostrava a elite do Rio de Janeiro daquela época. Já o romance regionalista, ele vem mostrar outra parcela da sociedade. Não é mais aquela parcela que vivia nos grandes centros urbanos, mas sim aquela população que vivia na zona rural, que vivia no campo, né? Como dizer, a vida no campo. Então, essa população destas localidades, eles tinham seus valores, seus costumes, seus comportamentos, né, sua cultura local. E é romance regionalista porque vai tocar algumas, né, vai falar de algumas regiões do país, né, de modo mais preciso, a vida do sertanejo. Então, o sertanejo tem sua atividade econômica, tem seus valores, tem os seus costumes, e isso é que vai ser mostrado nesse tipo de romance. Então, retomando aqui, o romance regionalista é mostrar algumas regiões com a sua atividade econômica, com a sua produção, com o seu modo de falar e apresentar essa sociedade, ok? Então, a apresentação da sociedade rural, vida no campo, é romance regionalista, beleza? Qual é o projeto literário do romance regionalista? O que os romancistas que escreviam esse tipo de romance queriam? Revelar o Brasil para os brasileiros. Como assim? É porque naquela época nós sabemos muito bem que não existia, né, as redes sociais, não existia internet, e eles não tinham, algumas pessoas, principalmente as pessoas que moravam nos grandes centros urbanos, não tinham informações, não tinham contato com as pessoas que moravam no campo. E esse Brasil, de certa forma, era esquecido, não era colocado na literatura. Então, os autores desse tipo de romance têm esse objetivo de mostrar, né, de descortinar para essas pessoas que viviam nos centros urbanos, essas pessoas que moravam, né, nas regiões aí menos privilegiadas, que moravam nos sertões, que moravam no campo. Então eles querem revelar esse Brasil que estava escondido para algumas pessoas que moravam né, nas grandes cidades. Então esse é o objetivo, revelar o Brasil, aquele Brasil desconhecido, aquele Brasil do sertão, aquele Brasil da vida no campo, para algumas pessoas que viviam nas grandes cidades, ok? Então esse é o objetivo. O modo como essas pessoas viviam, falavam, né? Os costumes, tudo isso vai ser mostrado aqui pelos romances regionalistas. Então esse é o projeto literário desse tipo de romance. Quais são as características dos romances regionalistas? Eles, à semelhança do romance urbano, do romance indianista, também foram publicados em forma de folhetins. Conquistaram o gosto do público e assim foram transformados em livros, né? Como nós sabemos, os folhetins eram aquela publicação diária,
de um capítulo do romance e que depois juntaram e formaram os livros, ok? A diferença dos romances regionalistas para o romance indianista e urbano é que ele não sofreu muita influência do estrangeiro. Porque os outros romances, sim, nós vemos lá o índio, que o índio mostrado lá nos romances indianistas não era um índio totalmente brasileiro, mas sim, né, com características europeias. E aqui esse romance não. Por isso que os romances regionalistas são considerados romances totalmente brasileiros, porque eles vão mostrar as características do brasileiro que viviam naquelas regiões e toda a estrutura, toda a produção não sofria nenhuma influência da cultura estrangeira, certo? Tinha os mesmos leitores dos outros romances, dos romances urbanos e romance indianista, e esse romance, né, romance regionalista, vai mostrar um Brasil patriarcal. Como assim? A figura do homem, do pai, que comanda a família. Então, a estrutura, a sociedade que vivia ali no campo, no sertão, é diferente da sociedade que vivia, claro, nos centros urbanos. Então, aqui vai mostrar um Brasil em que o pai, né, é que comanda a família. E ali toda a sociedade gira formada desta maneira. A vida das mulheres nesses tipos de romance que vão ser mostrados, né, era controlada ou pelos pais, né, enquanto moravam com os pais. Depois que se casavam, era controlado pelo marido, ou se não fosse casada e o pai tivesse morrido, era controlada pelos irmãos. As mulheres não vão ser tanto exaltadas nesse tipo de romance, no sentido de ser independentes. Elas, inclusive, em alguns romances urbanos, ou melhor dizendo, em alguns romances regionalistas, elas não sabiam ler porque os pais não queriam que elas estudassem, porque isso achava que o estudo para a mulher corrompia e por isso elas não vão ler, né? Não vão estudar, porque eram controladas pelos pais. E outra característica dos romances regionalistas é que a linguagem ali produzida por esses escritores era uma linguagem que utilizava adjetivos no sentido de idealizar. Idealizar ali o sertão, o local, a paisagem, a natureza vai ser muito exaltada aqui nesse tipo de romance. Os romances regionalistas aqui do romantismo, ele vão idealizar bastante o local. Futuramente no modernismo nós teremos também romances regionalistas, mas de uma forma totalmente diferenciada. Nós não teremos essa idealização que é mostrada aqui nos romances regionalistas produzidos aqui no romantismo, beleza? Então são essas características aqui dos romances regionalistas. Relembrando, publicados também em forma de folhetins, não sofreu influência estrangeira, tem os mesmos leitores, mostra um Brasil patriarcal, as mulheres são controladas e uma linguagem onde nós temos aí a adjetivação idealizada, né? A adjetivação ali do local, ou melhor dizendo, idealização do local. Tranquilo? Então vamos prosseguir. O primeiro romance considerado regionalista é do Bernardo Guimarães. Foi publicado em 1865 e tem como título, né, O Ermitão de Muquem. Esse é o primeiro livro considerado regionalista, né, que nós temos aí como dado oficial, ok? O Bernardo Guimarães, ele vai se destacar mais com outra obra que nós iremos ver mais à frente, ok? Então, o primeiro romance considerado regionalista é esse, O Ermitão de Muquem, do escritor Bernardo Guimarães. Esses são os principais autores dos romances regionalistas. O José de Alencar, que escreveu tanto romance urbano como indianista, ele também escreveu romances regionalistas. Nós temos o Visconde de Taunay, ou como alguns dizem, Visconde de Tonê. Nós temos o Franklin Távora e o Bernardo Guimarães. São esses os principais escritores dos romances regionalistas. Nós temos aí os principais romances regionalistas e o que trata cada um. Esse livro Inocência, do Visconde de Taunay, ou Visconde de Tonê, é um livro muito bacana, recomendo a leitura. E nesse livro, o autor ele abrange os elementos estéticos regionais, né, as características ali da região, os costumes, o modo de falar do sertanejo,
E a paisagem ali também é exaltada, né? Diferente a paisagem exótica ali daquela região. E nós temos, né, a trama, o romance ali entre Inocência e o Cirino. É muito bacana esse livro, recomendo que vocês façam a leitura. Já no romance regionalista A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, nós vemos ali que o autor quis principalmente mostrar as posições dele em relação ao abolicionismo. Ele lutou bastante, né, através desse romance, criticava muito a questão da escravidão, né? E o Cabeleira também é um romance muito bacana, do Franklin Távora, onde nós percebemos que ele procurou, né, colocar aí as questões da vida difícil do homem no sertão, e ele aborda uma linguagem que traz o protagonismo do nordestino trabalhador. Então também é um romance muito bacana, romance regionalista, que eu recomendo a leitura. Nós temos aí as abordagens que cada um desses romances trata, né? Beleza? Então são esses os principais romances. E agora nós iremos para a atividade, beleza? Então vocês vão ler esse trecho, vão responder essa primeira questão que está relacionada a esse trecho e depois responder essas 4 questões, né? Questão 2, 3, 4 e 5, que estão relacionadas à nossa videoaula, beleza? Qualquer dúvida estamos à disposição e bons estudos!